Então vamos lá, pessoal. É um exemplo aqui, um segundo exemplo, né, em relação à probabilidade condicional. Então suponha que eu tenho um experimento E, que ele consista em lançar dois dados honestos, tá? E a gente vai registrar o resultado desse lançamento como x1, x2, onde xi é o resultado do iésimo dado, ou seja, a face que fica para cima do dado, né? O espaço amostral do experimento é esse espaço amostral que está aqui, essa matriz, né? E a gente tem os eventos A e B definidos aqui embaixo, né? Onde o evento A é aquele evento onde a soma dos resultados dos dois dados é 10, e o evento B é onde o resultado do primeiro dado é maior do que o do segundo. Tá? Então, a gente quer calcular essas probabilidades que estão aqui, P de A, P de B, P de A interseção B, P de A dado B e P de B dado A. Tá? O cálculo dessas probabilidades, novamente, a gente tem um espaço amostral equiprovável. Então, para calcular essas probabilidades, a gente vai precisar saber o número de elementos dos eventos e o número de elementos do espaço amostral. Tá? O número de elementos do espaço amostral, é n, tá? Igual a 36. Por que 36? Porque 6 vezes 6, né? 36. Já aqui em A, quais são as tuplas que vão estar aqui em A? Né? Quer dizer, quais são os resultados ali do lançamento do dado que vão estar em A? Bom, se eu começar com 1, por exemplo, o primeiro dado deu 1, eu não consigo somar 10, né? Porque vai no máximo até 6, 6 mais 1 é 7. Se eu começar em 2, eu também não consigo somar 10, porque eu precisaria de um 8. Em 3, eu precisaria de um 7. Em 4, aí sim eu consigo somar 10 com 6. Então, começando aqui em 4, 6. Com 5, eu também consigo somar 10, porque eu teria 5 e 5, né? E com 6, o contrário desse carinha aqui, né? Seria o 6 e o 4. Então, é isso. Esse é o meu evento A. Já o meu evento B, eu não vou conseguir começar com 1, porque o 1 é menor do que qualquer outro resultado. Então, começando com 2. Ó. Então, aqui vai ser 2, 1. E não tem outra possibilidade começando com 2. Depois vai com 3. Ó. 3, 1. 3, 2. E assim sucessivamente até o 6, 5. Então, olha só, esse A aqui, o n dele é igual a 3, o NA. E o NB, ele vai ser o seguinte, sempre que eu pegar um resultado ali e o resultado do primeiro dado tiver um número n, né, eu vou ter n-1 repetições n-1 resultados que comecem com um n. Né? Então, por exemplo, resultados que comecem com 0, com 1 aqui, eu vou ter n-1, ou seja, 1 menos 1, que é 0, nenhum. Né? Resultados que comecem com 2, eu vou ter 2 menos 1, 1 resultado que começa com 2. Com 3, 3 menos 1, eu vou ter 2 resultados. Então, para poder calcular NB, né, eu vou ter ali, primeiro, os resultados que começam com 1, que vai dar 0, nenhum. Né? Os que começam com 2, então dá 1. Os que começam com 3, os que começam com 4, os que começam com 5 e os que começam com 6. Então, se eu somar isso aqui, o resultado aqui é 15. Tá? Então, para calcular P de A, é só fazer NA sobre N. Né? Então, eu vou ter um total aqui de 3 sobre 36. P de B é NB sobre N. Então, é 15 sobre 36. Tá? A interseção B é o caso onde tanto a soma dá 10 quanto o primeiro é maior que o segundo. Então, o único caso onde isso vai acontecer é nesse 6, 4 aqui. Tá?
Então, só tem um caso onde isso vai acontecer entre os 36, porque lembra que P de A inter B está se referindo ao espaço amostral original, que tem 36 elementos. Agora, P de A, dado que B ocorreu, né? Então, eu sei que B ocorreu. Quantos elementos tem B? 15. É o meu espaço amostral. Agora, dentro desses 15, quantos elementos aqui estão dentro de A? Só um, que é o 64. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 15. Já aqui, P de B dado A, eu sei que o A ocorreu. O A tem 3 elementos. Então, ele é o meu novo espaço amostral, então 3 aqui. Desses 3 elementos, quantos deles o primeiro é maior que o segundo? Só um. Então, 1/3. Se eu for fazer a minha análise aqui, ó, P de A interseção B, que dá 1 sobre 36, se a gente tiver com a nossa suposição correta, lembra que no exemplo anterior, a gente viu que a probabilidade da interseção, aqui no nosso exemplo, estava sendo o produto de P de A vezes P de B dado A. Então, vamos ver se isso está batendo aqui. Se eu pegar P de A, que é 3 sobre 36, e multiplicar por P de B dado A, que é 1/3, isso aqui dá justamente 1 sobre 36, que é a probabilidade de A interseção B. Tá? Também é verdade que se eu pegar o P de B, que é 15 sobre 36, e eu multiplicar isso pelo P de B dado A, aliás, pelo P de A dado B, que é 1 sobre 15, o resultado também é 1 sobre 36. Ou seja, essa característica, né, ela aconteceu no exercício 1, e, no exemplo 1, e também está acontecendo no exemplo 2. Então, a gente começa a perceber que existe alguma coisa de comum, né, nessa característica, que ela vai acontecer provavelmente em praticamente todos os casos. Né? Então, essa é a nossa impressão, e ela realmente acontece em todos os casos. Bom, essa intuição, então, né, de probabilidade condicional, ela pode ser definida de uma maneira mais formal. Tá? Então, suponha que existe um experimento E que seja repetido N vezes. Tá? Então, NA e NB é o número de vezes em que o evento A ocorre e que o evento B ocorre, respectivamente. A gente também tem N de A interseção B, que é o número de vezes que os dois eventos ocorrem simultaneamente entre as N repetições do experimento. Então, se a gente analisar N de A interseção B sobre NA, o que isso significa? Tá? Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que N de A interseção B sobre NA significa o número, ou, na verdade, a frequência é a frequência relativa de B entre as ocorrências de A. Então, é a frequência relativa né, de B entre as ocorrências de A. Se vocês lembrarem lá da nossa definição de probabilidade, onde a gente mostrou que no limite a frequência relativa se torna a probabilidade, então você pode perceber que quando a gente calcula o limite com n tendendo ao infinito de n de A interseção B por n de A, que é essa frequência relativa que eu falei para vocês, isso aqui tende à probabilidade
de B dado A. Tá? Agora, olha só. Eu posso pegar esse cara aqui e reescrever ele da seguinte maneira. Ó. N de A interseção B dividido por N de A é igual a N de A interseção B dividido por N dividido por NA dividido por N. Isso aqui é igual à frequência relativa de A interseção B dividido pela frequência relativa de A. Se eu calcular o limite dos dois lados, né? Então, o limite disso aqui, quando n tende ao infinito, a gente já viu que tende a P de B sobre P de B dado A. Né? Então, vai dar P de B dado A. E o limite, quando n tende ao infinito dessa divisão, né? Na verdade, vai dar a divisão das probabilidades de A interseção B sobre a probabilidade de A. Então, isso aqui no limite, de novo, quando o n tende a infinito, isso aqui tende a P de B dado A, que é esse lado aqui, essa frequência relativa tende a P de B dado A, e esse lado de cá tende, né, tende a P de A interseção B dividido por P de A. Então, essa maneira da gente entender aqui a probabilidade condicional leva a gente a uma definição razoável do que é a probabilidade condicional. Né? Então, está aqui a definição. Probabilidade de B dado A é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do evento que ocorreu, no caso aqui, A. Isso vale no caso de P de A ser maior que zero. Se P de A for igual a zero, aí não faz sentido a gente dizer isso aqui, porque também não faz sentido dizer que o evento A ocorreu, dado que a probabilidade dele é zero de ocorrer. Né? Então, algumas observações. Note que a definição acima não é um teorema, então a gente não provou isso, a gente simplesmente definiu isso de acordo com a nossa noção de probabilidade condicional. Tá? A gente também pode verificar que a probabilidade de B dado A ela obedece aos axiomas da probabilidade, né, que tem que ficar entre 0 e 1. A probabilidade, lembra lá do espaço amostral, tem que ser 1. Né, e aqui é a probabilidade do espaço amostral, dado que um evento A ocorreu, é 1. Né, porque a probabilidade do espaço amostral ocorrer não importa, não é modificada pela probabilidade de outros eventos terem ocorrido, né, quer dizer, pelo fato de outros eventos terem ocorrido. A probabilidade de espaço amostral é sempre 1. Né? E a probabilidade da união de dois eventos mutuamente excludentes, dado que um outro evento A ocorreu, é igual à soma das probabilidades condicionais desses eventos que compõem a união, tá? Que é o que está aqui embaixo, no caso deles serem mutuamente exclusivos de novo. Então, como P de B dado A ela obedece aos três axiomas da probabilidade, então a gente pode dizer que P de B dado A é de fato uma probabilidade. Tá? Observações: se o evento que ocorreu, o evento A, é na verdade o próprio espaço amostral, então P de B dado A é igual a P de B, né, como está sendo mostrado aqui. Né? O que faz bastante sentido porque se o evento A é o espaço amostral, tudo que você sabe é que o espaço amostral aconteceu. E o espaço amostral ele sempre acontece. Então, saber que o espaço amostral aconteceu não traz nenhuma informação nova para que você tenha alteração na probabilidade do evento B ocorrer. Então, a probabilidade de B dado A é igual à própria probabilidade de B. Tá? Então, como resultado, né, para cada evento contido no espaço amostral, a gente atribui, na verdade, dois números. Né? Um número, que é a probabilidade do evento B ocorrer, é calculada em relação ao espaço amostral original,
né? Então, qual é a probabilidade do evento B acontecer dentro que eu tenho todas essas possibilidades de acontecer do espaço amostral? Tá? E um outro número, que é a probabilidade B dado A, que é a probabilidade do evento B acontecer, dado que eu tenho todas essas possibilidades que estão dentro do evento A. Tá? Porque agora o evento A é o nosso novo espaço amostral. Então, eu posso calcular essas duas probabilidades, né? Do evento B acontecer incondicionalmente, ou seja, em relação ao espaço amostral original, ou a probabilidade do evento B acontecer condicionalmente a um outro evento A qualquer. Tá? Esses números eles são geralmente diferentes, mas a gente já viu um exemplo anterior onde eles podem ser iguais. Tá? Então, existem alguns casos onde P de B e P de B dado A são o mesmo valor. A gente vai ver isso mais para frente depois. Com isso, a gente tem duas maneiras de calcular a probabilidade de B dado A. A primeira maneira é a gente fazer esse cálculo utilizando o espaço amostral reduzido A, né? E a gente calcula a probabilidade de B dentro desse espaço amostral reduzido A. E a gente também pode calcular utilizando a fórmula, que é P de B dado A igual a P da interseção dividido por P de A. Nesse caso, a gente está calculando as probabilidades em relação ao espaço amostral original e não ao espaço amostral reduzido. Tá? Então, a gente tem essas duas formas de calcular. A primeira forma de calcular, a gente calcula em relação ao espaço amostral reduzido, e a segunda maneira, usando a definição, a gente calcula em relação ao espaço amostral original. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Eu suponho que um escritório existam 100 máquinas de calcular. Algumas dessas máquinas são elétricas, enquanto outras são manuais. Da mesma forma, algumas máquinas são novas, enquanto outras são usadas. Aí ele mostra a tabela abaixo de distribuição de máquinas em cada categoria. E aí fala que um funcionário seleciona uma máquina aleatoriamente e descobre que ela é nova. E pergunta qual é a probabilidade dela ser elétrica. Né? Então, nesse caso, o que ele está querendo saber, na verdade, é a probabilidade da máquina ser elétrica, dado que a gente sabe que ela é nova. Então, eu quero saber essa probabilidade. Então, eu posso calcular de duas maneiras diferentes. Da primeira maneira, eu vou calcular sobre o espaço amostral reduzido. Então, essa probabilidade dela ser elétrica, dado que ela é nova, é o seguinte. Se eu estou no espaço amostral reduzido, eu estou neste espaço amostral aqui agora, que é o espaço amostral da máquina ser nova. Tá? Então, qual é a probabilidade dela ser elétrica? Eu tenho 40 máquinas elétricas em relação às 70 máquinas novas. Né? O meu espaço amostral é 70 aqui. Então, 4 sétimos. Tá? E a segunda maneira de calcular é usando a definição. Então, a probabilidade dela ser elétrica, dada que ela é nova, é igual à probabilidade da interseção, elétrica interseção nova, dividido pela probabilidade de ser nova. Tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte, a probabilidade de ser elétrica e nova é 40 dividido pelo número total de máquinas, 100. E a probabilidade dela ser nova, né, é 70. Existem 70 máquinas novas entre as 100 do espaço amostral. Né? Então, você vai ver que eu vou cortar aqui e aqui, o resultado dá 40 sobre 70. Então, P de E dado N é igual a 4 sétimos. Então, duas maneiras de calcular essa probabilidade. Tá? Uma usando o espaço amostral reduzido e a outra usando a definição e calculando tudo sobre o espaço amostral original. Tá? Então, o resultado aqui embaixo vai dar 4 sétimos. Beleza? Então, vamos completar essa aula introdutória sobre a probabilidade condicional, onde a gente definiu o que é a probabilidade condicional e viu alguns exemplos. Né?
Vamos fazer uma análise agora da relação que há entre a probabilidade de um evento ocorrer de maneira condicional e a probabilidade do evento ocorrer de maneira incondicional, das magnitudes dessas probabilidades. Tá? Então, suponha que eu tenha aqui o evento A, os eventos A e B, né? E eu tenho a probabilidade do evento A ocorrer dado que o B ocorre e a probabilidade do evento A ocorrer incondicionalmente. Então, vamos pensar que A e B são dois eventos mutuamente exclusivos, né? Então, a interseção entre eles é vazia. Se a interseção entre eles é vazia, pela definição de probabilidade condicional, eu sei que a probabilidade da interseção de A e B é zero, porque a probabilidade do evento vazio é zero, né? Então, a probabilidade de A e B é zero, então eu só posso dizer o seguinte, que a probabilidade de A ela é maior ou igual à probabilidade de A dado B, porque a menor probabilidade possível é zero. Então, se o P de A dado B já é a menor probabilidade possível, então o P de A só pode ser maior do que essa probabilidade menor possível, né? P de A dado B. Agora, se a gente está numa situação onde... Então, estou aqui, ó, meu espaço amostral. Eu tenho aqui o meu evento B e eu tenho aqui o meu evento A. Então, esse é o caso onde o A está contido no B. Se o A está contido no B, a interseção entre A e B é o próprio A. Então, se eu fizer a interseção aqui, vai dar P de A sobre P de B. Tá? Então, esse é o P de A dado B, é P de A sobre P de B. Como a probabilidade de B é um número entre 0 e 1, então essa fração é maior do que o próprio valor aqui do P de A. Então, é isso que a gente conclui, que P de A dado B é maior ou igual, né? Maior ou igual, porque eles podem ser iguais, a P de A. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a probabilidade condicional é maior do que a probabilidade incondicional. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, eu saber que um determinado evento ocorreu aumenta a minha probabilidade do evento A ocorrer. Tá? Quer dizer, saber que a probabilidade que o evento B ocorreu aumenta a minha probabilidade do evento A ocorrer. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que o B está contido em A. Né? Então, é diferente desse anterior, né? Porque agora o B está contido em A. Então, esse é o B e esse é o A. Então, a probabilidade da interseção agora vai ser o próprio B. Aí vai ficar B sobre B, que vai dar 1. Né? E 1 é o maior valor possível para a probabilidade. Ou seja, o P de A dado B ele já é o maior valor possível. Logo, o P de A só pode ser menor ou igual a esse valor. Então, a probabilidade de A dado B é maior ou igual à probabilidade de A. Tá? Em qualquer outro caso, em qualquer outro cenário, ou seja, se eu tiver uma coisa desse tipo aqui, né? A e B, aí a gente não consegue afirmar exatamente nada. P de A pode ser maior ou pode ser menor, a gente não sabe afirmar isso a priori. Tá? Uma coisa interessante, um resultado interessante, que é o teorema da multiplicação, é que, através das definições das probabilidades condicionais, a gente consegue uma maneira de calcular a probabilidade da interseção. Né? Então, como a gente tem que a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade de B, então a gente também sabe que a probabilidade da interseção é igual à probabilidade condicional multiplicada pela probabilidade de B. Esse resultado a gente viu lá no exemplo, inclusive, no primeiro exemplo, né? E aqui a gente consegue chegar nisso a partir da definição de probabilidade condicional. A mesma coisa vale também, ó, probabilidade de A interseção B. Também é dada pela probabilidade de B dado A multiplicado por P de A.
Então, eu posso calcular a probabilidade da interseção por qualquer uma dessas duas maneiras. Tá? Então, é um resultado interessante também que a gente usa bastante, vocês vão ver nos exercícios. Beleza? Então, essa parte introdutória, essa parte inicial, né, quer dizer, de probabilidade condicional, fica por aqui e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai falar da probabilidade total, do teorema de Bayes e da questão da independência. Tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.